Projeto Lâmpada de Deus, né, no Facebook, também no YouTube. Graças a Deus, é uma comunidade que está crescendo. Nós temos já algumas milhares de pessoas conosco, né? Graças a Deus eu tenho podido evangelizar países como Indonésia, França, Espanha, né? E outros lugares, né? E quer que eu te diga uma coisa? Nenhum brasileiro puxa conversa comigo. Os indonésios, sim. Fala, alô, fala em português. Aí eu coloco lá no Google Mais e pego o idioma dele e jogo pro inglês para ele poder falar comigo. Entendeu? Que Deus me perdoe, irmão. Deus tem que sacudir esse país mesmo. Entendeu? Tem que permitir desemprego. Sabe por quê? Quando as pessoas têm dinheiro, eles têm dinheiro para o baitacão, têm dinheiro para o sarandi, têm dinheiro para encher a barriga de Coca-Cola, ficar diabético, para prostituta. Um dia eu conversei com um homem, falei, eu gasto nosso dinheiro com as prostitutas na rua. Rapaz, eles gastam satisfeito. Quando vai para a igreja, quando dá 50 centavos, fala, vem cá, para onde é que vai esse dinheiro? Não é verdade? Para as prostitutas para chegar e entregar tudo para o traficante, ele não quer saber. Agora, se levar 50 centavos para a igreja, eles querem saber o destino do dinheiro, né? Diria Paulo André, esse aí é da 13ª tribo, da tribulação. Falei com a irmã aqui, tem a 12 tribos de Israel, né? E tem a 13ª tribo, que é a da tribulação. São pessoas atribuladas dentro da igreja de Deus, né? Lá tem louvores, tem filmes documentados, tem até algumas coisas engraçadas, né? O Henrique Cristo falando que, obediente ao pai dele, ele anda 6 quilômetros por dia. Aí o jogo pergunta, em cima da água ou fora da água? Entendeu? Porque a gente sabe que Jesus andava, ele falou, nem a 2000 anos eu andava em cima da água. É um palhaço, coitado, que dá até pena, mas ali tem outros falsos cristos, esses aí operam curas e milagres. Esses aí vocês têm que tomar muito cuidado. São idolatrados como Deus na terra, entendeu? Eles blasfemam na cara dos pastores e eles falam, que grande homem, né? Fico pensando, igual eu falei com a irmã aqui, que a palavra de um grande líder está desmerecendo as escrituras. Desmerecendo. O camarada fala assim, você fala assim, rapaz, lesbianismo e homossexualismo é pecado. Aí chega um grande pastor numa grande igreja com milhões de membros, ele fala, não. Aí todo mundo fala assim, é verdade. Vai para o inferno junto com o pastor da grande igreja. Não é verdade? Irmão, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19, versículo 16. Vamos falar de um personagem incomum, e talvez vocês nunca ouviram uma pregação sobre ele. O nome dele é Jeú. Primeiro Reis 19, verso 16. É o terceiro sermão que Deus me dá nessa mensagem. Aliás, nesse texto. E você que estuda a Bíblia, 19, versículo 16. Você que estuda a Bíblia sabe que Deus pode te dar muitos sermões no mesmo texto. Amém? Mesmo porque quem escreveu o primeiro livro dos reis viveu no pós-exílio da Babilônia. Por isso que ele escreve esse texto como quem conta uma história. Não é? Talvez nem Elias sabe que alguém historiografou ele, né? Mas para nós é um grande profeta. 1 Reis 19, versículo 16. Quantos acharam, digam amém. Amém. Diz assim, também eu, Jeú, repita a igreja, Jeú, filho de Ninsi. Não, só Jeú, amém? Quando eu pedir para repetir, repita. Também a Jeú, repita Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel meu lar, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, mata-lo a Jeú. Repita, Jeú. Mais uma vez, Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e a toda a boca que não o beijou. Podemos assentar e palmas para Jesus. Todos vivos. E morreu porque eu bater palmas. Irmãos, estamos diante de um texto incomum. Normalmente a gente prega o livro do Salmo, Salmo 23, o Salmo 91, falamos às vezes de João 14, né? Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas temos que sair das fraldas, irmão. A Bíblia é a nossa
faculdade, né? Então você tem que estudar outros textos, né? Uma moça aí cantou um hino, a irmã falou que quando ela descobriu a profundidade do que esse hino quer dizer, é só ela meditar. Eu já fui ator, né? Você não sabe, o ator, ele medita no texto. Por que o ator chora? Porque ele entende a tristeza do personagem. Por que o ator se irrita? Porque ele entende a raiva do personagem, não é verdade? Então, quando você lê meditando o texto, é só um pouquinho. Quando você canta para Deus, meditando naquilo, quando você vive aquilo, você consegue chorar e entender a profundidade do que o cantor inspirado por Deus criou. Inspiração é uma coisa forte, né, irmão? Repitam, inspiração. O que é inspiração? Vem do grego theo, que quer dizer Deus, e pneu, que quer dizer sopro. Verdade? Deus soprando uma ideia, é como no mundo. Vou te dar uma ideia, não é isso? Então, é por isso que aparece esse texto. É por isso que aparecem tantos louvores, pregações. Por quê? Porque Deus nos dá inspiração. Nos dá um caminho para seguir. Não é verdade? E nesse capítulo 19, irmão, nós estamos vendo não Elias poderoso que pediu fogo do céu. Estamos vendo um Elias depressivo se auto-justificando, como é comum da nossa natureza. Dobrar o joelho e reclamar coisas com Deus. Então Elias falou: Senhor, eu tenho sido extremo, zeloso com o Senhor. Mas o povo de Israel abandonou o Senhor, quebraram os seus altares, mataram os seus profetas. O contexto do capítulo 19 de 1 Reis é um contexto de guerra. Jezabel está em guerra contra Elias. Você pensa bem, uma nação toda contra você. É como se Michel Temer olhasse para a televisão, para a internet e dissesse assim: você está me vendo? Olha, você matou os meus profetas, mas amanhã você vai estar morto como um deles. Eu estou agora oferecendo uma recompensa para quem achar a sua cabeça. Amanhã você vai estar morto. Quer me desafiar? É assim que Jezabel estava. Se fosse hoje na internet, na TV, muita gente fala: temos que achar Elias para arrancar a cabecinha dele, né? O reino que estamos vendo aqui, irmão, é a época de Acabe, um homem, um grande administrador, um homem que veio de uma linhagem militar, de homem que era um usurpador em Samaria. Elias está aqui aborrecido e irritado com a vida, que é o que acontece com a gente às vezes. Às vezes a gente quer a morte, às vezes a gente quer morrer porque não queremos passar determinadas lutas, mas determinadas lutas são necessárias na nossa vida. E o problema da gente é achar que uma campanha vai mudar a sua vida. Não vai, não. Vai fortalecer a sua vida espiritual, mas não vai fortalecer. Tem pessoas que ficam vendo, irmão, essas igrejas de TV, que a maioria daqueles milagres são milagres falsos, entendeu? De pessoas que recebem dinheiro para poder dizer que recebeu uma cura. E você vê pelo contexto bíblico que aqueles pastores fazem da casa de Deus comércio. Você vê pelo contexto bíblico que eles até cochicham pois no ouvido da pessoa, a pessoa cai. Teve um outro que para curar a mulher, é o tal de Benihim, que é o filho do diabo, fez a mulher cair 3 vezes no chão. Ele ficava assim: glórias a Deus, o teu nome é santo. Aí ele fala, parece uma bicha, que Deus não perdoe, irmão. A pessoa desmunheca todinha dentro da igreja, aí cai aquele monte de crente no chão. São os falsos profetas, irmão, de hoje. Agora eu vou falar para vocês de um homem chamado Jeú. Deus escolheu Azael para trilhar Israel. Se você pegar Amós 1, verso 3, você vai ver que ele diminuiu tantos termos de Samaria que ele se sentiu dentro do trilho de trem. Deus escolhe Eliseu para profetizar ruína também em Samaria e para levantar algumas pessoas. Mas Jeú é o tipo de homem que está no meio dos dois, do espiritual e do carnal. Deus, irmão, quando tem que levantar você, não é sua campanha, com respeito a quem faz campanha, não é você ir para o monte, ele te levanta. Igual ele deu inspiração para Bill Gates, deu inspiração para Steve Jobs. Eles criaram empresas que custam bilhares de dólares. Bilhares de dólares. Eles são multimilionários, não são crentes. Steve Jobs mesmo morreu e cresceu na vida. Você vai ver Bruce Lee, por exemplo, que era budista. O grande ícone da arte marcial. Por exemplo, o meu mestre de Kung Fu, ele foi aluno do mestre Bruce Lee que aprendeu na China. Ele desenvolveu o estilo Tai Tan e também o estilo Jet Kune Do. Entendeu?
homem inspirado. Por que muito crente, irmão, não cresce na obra de Deus? Porque ele não busca inspiração, irmão. Não busca nada. Ele lê toda a vida o mesmo texto, prega toda a vida o mesmo texto, e quando as pessoas ficam assim, nossa, de novo ele falando. Não entende nada da Bíblia, não ama a Bíblia. Não ama. Você vai pegar um homem de Deus, Jonathan Gofford, é um homem usado por Deus. Ele chegava a ganhar por dia entre 13 a 15 almas. Chegava a dar por ano mais de 900 almas que ele ganhava para Deus. Ele incomodava as pessoas com um trovão da palavra. Sempre lia as escrituras, irmão. Mas os crentes não querem ler, não. Querem, irmão, pular, gritar, destruir os bancos. É isso que eles querem. É o bezerro de ouro que tem. E ele dizia assim, irmão, estava indignado. E Deus vai e diz, olha, você vai ungir Jeú. Mas engraçado, Elias não ungiu Jeú, irmão. Foi os discípulos dele que ungiram. Isso fala que os nossos discípulos são extensão do nosso ministério. Temos que vigiar naquilo que a gente fala, o nosso comportamento. Se eu ganho um rapaz desse para Jesus, aí daqui a pouco ele vai lá em casa, aí me vê comendo, devorando as panelas. Aí, irmão, que é isso, pastor? Você sabe aí? Um aipim encarrado na boca. Assim. Eu vou voltar outra hora porque eu sei que não está bem. Elias, irmão, tomava cuidado, por isso ele preparou um homem chamado Eliseu. O foco, irmão, da existência de Jeú é um só: reinar em Samaria e matar a casa de Acabe. Matar. Tem pessoas que Deus levanta com o ministério bombástico. Às vezes você não entende, porque sua palavra é sempre pesada. Você tem o dom da exortação. Igual Jeú, irmão. Ele estava entre os capitães do filho de Acabe. Acabe já tinha morrido. Deus já tinha matado ele na mão de um sírio, né? Aí estava lá Jeú, no meio dos amigos dele, capitão da guarda. E foi ali que Deus achou ele. Igual você, um senhor de Deus te achou, na boca de fumo. Gosta aí, irmão, tem um prazer enorme de fazer a obra de Deus. E todo crente deve ser assim. É sua filha, ela? Parente. Mas essas pessoas têm desejo de fazer a obra de Deus. A gente tem que ver gente assim. Mas tem crente, irmão, que vem igual hipopótamo para a igreja, andando assim, ó. Pum. Pum. Eu acho que vai chover. Vai chover. Pedindo Jesus para fazer chover. Aí a irmã liga, vem cá, você vai para o culto? Ah, não posso. Eu comecei a cantar, vai chover. Começou a chover, irmão. Eu sou de açúcar ou de papel, não é verdade? Aí estava lá Jeú, um homem que a Bíblia mostra que é um homem que existia, porque alguns personagens da Bíblia, por exemplo, as 10 virgens, elas eram uma ficção que Cristo criou para poder ensinar alguma coisa. O filho pródigo também nunca existiu, mas ele existiu. Ele era da descendência de Josafá, e esse Josafá não era o rei Josafá, ele era filho de Ninsi. Esse Jeú também não era o Jeú que estava no reino de Josafá lá em Judá, que aquele Jeú era um profeta. Esse Jeú era um capitão. E ele estava conversando com os amigos dele, eu não sei o que ele estava falando, e aí chega um filho de Eliseu, filho espiritual, diz assim, capitão, vem cá um pouquinho. Ele fala assim comigo? Tudo bem. Ele chega e ele fala assim, o Senhor te unge hoje a rei sobre Samaria. Ele toma aquele impacto assim, fala assim, vem cá que eu vou ungir você, irmão. Irmão, uma coisa que eu observo na vida de Jeú, ele recebe a chamada de Deus. Ele foi chamado para isso, para essa obra, de matar a casa de Acabe. E ele já tinha experiência com batalha, com arte marcial. Ele falou, tudo bem. E ele não achou aquilo estranho, porque se você for pegar bem o contexto político, alguém está dizendo, você tem que tomar a casa do rei. Ou seja, a pessoa, se alguém fala, a senhora vai ser presidenta do Brasil, a senhora vai dar um golpe de Estado do Michel Temer? Ele não, irmão, ele recebe aquela unção sobre a vida dele, a unção desce sobre a cabeça dele. Ele diz, eis que te chamei para destruir a casa de Acabe e para reinar. Então o cristão, irmão, que recebe de Deus a chamada para fazer a obra como missionário, seja entre os traficantes, entre os mendigos, ele tem que pensar assim, eu vou andar no meio de um monte de gente desvalida, de gente incauta. Eu sou religioso, eu leio a Bíblia, eu tenho a sabedoria suprema. Se você não sabe, a Bíblia é a sabedoria suprema.
Ela tem 4 pilares do conhecimento: conhecimento teológico e espiritual, tem o conhecimento científico. Na Bíblia se aprende muita coisa. Você também tem um conhecimento rugar, que é o conhecimento de experiência. Você lê o livro de Provérbios e Eclesiastes, é experiência pura para a sua vida, né? E tem o conhecimento espiritual. Eu vou conversar com o mendigo que vai para o inferno. Ele recebeu essa chamada, irmão. Ele fez igual de um Wesley na Inglaterra, que na Inglaterra mendigo não entrava dentro da igreja. Incauto, sai daqui. Vai aprender com o diabo lá no pasto. Entendeu? Então, John Wesley começou a pregar nos pastos e fazer a obra de Deus e ganhou muitas almas para Jesus. Entendeu? Então, Jeú, ele recebe a chamada. Eu me lembro, por exemplo, de Pedro, quando Jesus diz assim: vinde a mim, eu vou te fazer pescador de homens. Será que nós temos fugido, irmão, da chamada de Deus? Se você for olhar bem a vida de Jeú, ele era um homem militar, irmão. Ele tinha conhecimento de lei. Ele era um homem que a Bíblia, eu creio que ele está entre esses 7.000 joelhos que não se dobrava diante de Baal. E esse homem recebe a chamada, é ungido por Deus. E o que acontece depois disso, irmão? Ele fica assim meio estranho, que é comum quando a gente recebe a presença de Deus, a gente mudar a personalidade da gente, né? Aí ele vai andando, aí os amigos dele falam assim: o que é aquele doido aqui? Cara, o que é? Queria aqui. Aí vem de Ramote de Gileade, é a terra de Samuel, né? É a terra de grandes profetas, né? Ele trouxe uma unção para mim e disse assim: olha, eis que te ungi rei hoje em Israel. Irmão, o poder da unção foi tão grande que as pessoas disseram: viva o rei! Eles não disseram: você é doido. Você, rei, você é da linhagem de Acabe? Você não é. Eles não disseram: viva o rei! A unção de Deus na nossa vida, irmão, ela libera influência. Você começa a ser assistido, igual eu fiquei olhando algumas visualizações minhas no YouTube, poxa, muito pouca, mas eu fui ver no Google+, ultrapassa 15.000 visualizações, entendeu? Então a influência da Bíblia, ainda mais num país como o nosso, é uma coisa bombástica, e temos que abraçar, irmãos, a fé cristã. Temos que não só pensar sem pentecostal, não, é pregar a palavra. Em alguns países, igual a irmã falou que os cristãos estão perdendo a vida, 50.000 cristãos morreram ano passado, degolados na Ásia, vítimas principalmente do islamismo que perseguiu os nossos irmãos. Entendeu, irmão? Então, aqui no Brasil, o brasileiro canta, engorda, né, cobra cachê exorbitante para cantar, para pregar. O pregador, por menos de 30 mil, ele sai da casa dele. Não sai, você não adianta você falar nada, porque ele fala: olha, você pode pagar ou não pode? Você não pode, eu vou desligar na sua casa. E Jeú recebe, não faz barganha com Deus, não teme ser chamado de doido. Fala: será que alguém vai pensar que eu estou querendo dar um golpe de Estado? Não. E outra coisa, quando ele é ungido, irmão, a unção começa a dar caminho para ele. E tem um monte de gente que diz que é ungido, irmão. Você fala assim: o irmão Roque está com oportunidade. Ele fala assim: o que será que eu vou falar, né? O cara tá o quê? Chega aqui e canta igual um boi no pasto. Quando ele vai pregar, ele fala: porque Jesus pagou só a metade dos nossos pecados, eu prego heresia. Tem aquele irmão que diz que está ungido nada, irmão. É. O pastor às vezes unge ele na convenção ou no ministério, aí ele vai pregar e ele fala assim: o que nós vamos falar aqui? Ah, sim, a minha mulher, ela teve que se converter. Ah, pastor animado. Ele teve a coragem de me cobrar 1 quilo de linguiça para falar de Deus. É um som que tem hoje em dia. Um som do bode. Um homem falou, chegou em cima do altar e falou assim: quantos creem que Jesus transformou a água em vinho? Aí todo mundo levantou a mão: amém. Então vocês creem que Jesus vai transformar grama em filé mignon? Então vamos ver como Jesus vai transformar. Falou assim: receba o sopro de Deus. E os crentes começam a incorporar, irmão, um monte de demônio, e daqui a pouco eles vão lá para fora comer grama, irmão. E eles dizem: nossa, que filé mignon. Só as unções que tem hoje em dia, irmão: a unção do arcanjo, a unção de um monte de coisa, irmão. A unção da vaca de Deus, que a pessoa fica assim: irmão, isso não é unção, isso é demônio.
dentro das igrejas. Culto que para Deus está, você tem que destruir tudo, cair no chão. Isso aí é charlatanismo, isso é loucura. Isso aí no grego é panerose, ou seja, fazer conhecido. Gente que quer dar uma lapada de paletó em você cair. Alguém ganha alguma coisa com isso? Eu ganho alguma coisa revelando o CPF dessa senhora aqui, dessa moça aqui? Ah, o seu CPF é 0522551010. Rapaz, você comeu pizza de frango ontem com calabresa, é porque eu fui lá na casa dela e vi que ela comeu e jogou fora. Foi um rapaz da pizzaria, Pizza Mori, e era o dia 25, não foi? Vigiei a vida dela e vim aqui revelar. O que o Espírito Santo faz revelando mesmo que fosse verdade? Então, irmão, nós temos que tomar cuidado com essas unções. A unção de Jeú deu para ele um norte, deu para ele uma visão. Mate a casa de Acabe e lidera Israel. Outra coisa, irmão, quando você está na unção de Deus, ninguém faz frente. Ninguém. Esse homem, irmão, quando ele recebe essa unção, me lembrei de Estevão, no capítulo 6 de Atos, que toda pessoa que se levantava contra Estevão, ele botava a pessoa sentada. Ele tinha unção de Deus. Se você não sabe, Estevão era amigo de Saulo de Tarso e eles estudaram com Gamaliel. Então agora não é só a letra judaica, agora tem inspiração do Espírito de Deus. E ainda havia milagres ainda. Agora os ungidos de hoje, irmão. Vai para sua casa, porque a senhora fez uma carne de panela. Aí fala assim, olha, Deus me mostrou que eu tive que chegar nesse momento na casa da senhora. É a unção que tem hoje, irmão. E Jeú, quando recebe essa unção, ele começa a trabalhar. O versículo 14, segundo livro dos Reis, diz que ele começou a conspirar contra a casa de Acabe. Você lê o capítulo 9, verso 14, diz assim, assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nice, conspirou contra Jorão, tinha porém Jorão cercado a Ramote de Gileade, e ele tomado Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Se você ler bem esse texto, irmão, você vai ver que ele não fica parado. Tem gente que está ungido e está parado, irmão. Não vem para a casa de Deus. Aí Deus usa, Deus dá o dom da palavra, igual uma mulher que trabalha onde minha mãe trabalha, tem o dom da palavra, mas ela anda, irmão, igual uma prostituta. Com os seios aparecendo, mostrando barriguinha, mostrando o corpo, e diz que é ungida, irmão. Pode ter recebido a unção, mas está parada. Você está com o revólver cheio de bala e não atira. O tanque está cheio, mas você não anda com o carro. Então ele começou a entrar, fazer a obra. Como é que ele começou a fazer, irmão? Olha a estratégia de Deus. Ele ajuntou uma tropa, verso 17. O atalaia estava na torre de Jezreel. Vendo a tropa de Jeú que vinha e disse, veja uma tropa. Então disse Jorão, toma um cavalo e envia-o ao seu encontro e pergunte, há paz? E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse, assim diz o rei, há paz? E disse Jeú, que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber dizendo, chegou eles, o mensageiro, porém, não volta. O que isso quer dizer? Ele foi com objetivo, para destruir Jorão. Veio o mensageiro, que era comum dos reinos do passado, que hoje teria um telefone, ligaria para o celular dele. Aí chega o mensageiro e fala, tem paz entre nós? Ele disse, paz? Tem paz nenhuma, não, passa para trás de mim ou vai morrer. O que eu quero dizer com isso, irmão? Crente ungido, ele não se deixa levar pelos enviados do diabo. Eu sempre falo, irmão, sobre a palavra demônio, que a palavra demônio vem do grego daimon, que é um deus de segunda classe, na consideração deles, mas também vem do latim daimonium, que quer dizer mensageiro. Um crente ungido, irmão, ele não entra pelo caminho da apostasia, não, irmão. Ele não está vendo ali um monte de gente indo para uma igreja que eles estão vendendo colher de pedreiro, que eles estão vendendo a saia ungida, o kit da rainha Esther, e sobe um monte de joelho, depois vai falar dos católicos, irmão. Mas está cheio de gente, não, mas eu sou ungido, eu tenho a palavra de Deus. Então Jeú falou, ou você é comigo ou contra mim? Paulo, irmão, quando fala em 2 Coríntios 11, verso 5, ele diz assim, que temos sabedoria de Deus para trazer todo o conhecimento altivo, que se levanta contra Deus, cativo a nós.
Por que Deus não tem salvo pessoas dos últimos dias? Porque as pessoas veem os escândalos, gente, nas igrejas. Pastores desviando dinheiro para comprar fazenda, desviando dinheiro. Eu sou de um pastor que usou o dízimo para financiar um aborto. Acredita se você quiser? Para financiar, porque as filhas dele não podem ser manchadas. Mas depois descobriram, todas elas casaram grávidas. Então eu quero dizer para você, aí você fala para um rapaz que não é crente, como ele vai se converter se os piores crimes estão sendo feitos dentro das igrejas? São joias que o diabo tem colocado dentro da igreja. E Jeú, irmão, vai lá, eles mandam outro mensageiro, ele faz a mesma coisa. Isso fala que o diabo, irmão, não vai desistir de te trazer para o lado dele. Não vai. Vai falar para uma moça igual essa aqui nova, você quer cantar na banda Chocolate Sensual? Você tem um tique de sensação. Vem cantar conosco. Tira essa roupa de crente. Você vai aparecer na novela das 8. Aí, o coração palpita, né? Que a gente tem um coração nas coisas do mundo. Agora, quem tem um coração em Cristo, fala, rapaz, ainda que Deus não me exalte, não largo Jesus. Que é esse o adorador. É essa pessoa que Deus ungiu. E Jeú ficou firme no propósito de acabar com ele. Daqui a pouco quem vem, irmão, é Jorão, que é o filho de Acabe, que era o rei do lugar. Ele chega assim para ele e fala, vem cá, tem paz entre nós? Fala assim, como vamos ter paz com as feitiçarias da sua mãe? E aí o rei vira as costas com medo, irmão, porque todo ungido faz os endemoniados por ele, irmão. Quando você vê um que diz que é ungido, fugido, endemoniado, você não é ungido, não. Conheci o irmão que ele disse que uma pessoa tinha mais demônio do que ele tinha o Espírito Santo. Diz que ele olhou para o homem, ele falou, então você tinha o Espírito Santo, filho. Eles comem fedendo a maconha, eu falei, nossa Deus, o diabo está na vida dele, é traficante aí. E Jeú, irmão, pega a flecha e espera ele ir, quando ele está fugindo, acerta as costas dele e mata aquele homem. Então, pega ele e leva lá para onde eles mataram Nabote. Jeú, irmão, existia por um propósito divino. Eu sempre digo que Deus, irmão, é comparado a um jogador de xadrez. Ele levanta algumas peças e abate outras. Nabote morreu pelas mãos de Jezabel. Deus falou, não quero você nessa terra aí não, filho. Mas vou tratar pelas mãos de Jeú. E ele falou o seguinte, segundo a palavra que Deus me deu, que é ungido, ouve a voz de Deus. Leva lá, para onde Nabote foi morto. E leva logo. Ele encontrou Acasias, perseguiu ele até o vale do Armagedon, né, que aqui na Bíblia é mexido, mas o mesmo Armagedon. E matou ele. Ele falou assim, você é quem? Eu sou o rei de Judá, o que está fazendo aqui? Ah, eu vim ver Jorão, ele é seu amigo, né? Então vai morrer também. É o tal, irmão, do crente que quer ser amigo do ímpio. O ímpio está sob sentença de destruição. Mas ele é meu brother, eu gosto do cara. Para com isso, pô, camarada é gente boa. Faz o maior gol lá no Barcelona, ali do morro ali, ó. Mas vai morrer, irmão. E você vai junto. Ou você se afasta do ímpio, ou então você vai morrer junto com ele. E Acasias só tinha um aninho de reinado, mas era amigo de Jorão. Jorão influenciava ele. Entendeu? Igual John Lennon influenciou uma geração e morreu, irmão, com 3 tiros. Marilyn Monroe influenciou uma geração. Billy Graham foi pregar para ela e falou, cara, seu Deus, não, já tem muita glória. O problema das pessoas, irmão, em vincular o ser humano com Deus é pensar só em riqueza. Então, quando ele está por cima da carne seca, como dizem no mundo, ele não quer nada com Deus. Não tem dinheiro, tem um monte de mulher, tem... Porque hoje em dia o evangelho estraga isso, que Deus está na sua vida, quer só ter um carro do ano, que a sua conta bancária está cheia, está recheada, e quando não está, é o diabo que está na sua vida. Entendeu? Às vezes tem muito crente sem um centavo no bolso que está cheio de espírito. Está cheio de espírito. E Jeú mata Acasias, mata os príncipes que vieram com ele, que eram primos dele, matam todos eles. Se você pega 2 Crônicas 22, todos eles estavam seguindo os passos de Jorão. Hoje é o crente, irmão, que segue Neymar, segue João Neto Frederico, segue sei quem, que dança funk, né? Já tem o passinho do crente, entendeu? Então os crentes querem ficar aqui dançando, tem os que imitam a Beyoncé dentro da igreja, irmão, visita o canal da minha igreja, você vai chorar com o que você vai ver dentro das igrejas. Bailão evangélico. Levanta a mão, aí agarra as irmãs e começa a dançar. Palhaçada, irmão.
Deus está precisando dos pastores, irmão, para meter o facão nesses crentes e tirar eles de comunhão. O pastor da igreja anglicana, um grande líder mundial, falou, olhe por nós, porque agora está tendo um tal de sacerdócio gay na nossa igreja, e não sabemos o que vamos fazer. Eu queria mandar um e-mail para ele. O senhor corta todo mundo. Mas eu vou perder 50% da minha igreja. Perde, meu filho, e vai para o céu. Se você olhar aqui, irmão, o contexto do capítulo 9 e 10 de 2 Reis, a religião que predominava é a religião de Baal. De repente vocês ouvem sobre Baal. Quem é Baal, irmão? A palavra Baal quer dizer Senhor. A palavra Baal quer dizer marido. A palavra Baal quer dizer administrador. Baal, ele era tipificado, por exemplo, com vários símbolos. Hoje em dia, Baal aparece em forma de uma coruja, que você vê Justin Bieber usar no bracinho dele. Você vê tantos famosos. É um dos tipos de Baal, Baal Moloch. E aquele Baal, irmão, que está no braço de muita gente hoje, era adorado, venerado no lugar. Você tem ideia, em Samaria, se você for olhar os óstracos, que seria o quê? Os cacos achados, por exemplo, na escavação. Você vai ver que num pires está escrito assim, Jeová. E atrás está escrito Baal. Tinha um culto a Jeová e um culto a Baal. Irmão, o que eles fizeram com Nabote foi algo tão irritante que ele tinha que levantar alguém como Jeú. Que Jezabel mandou matar Nabote por ter blasfemado contra Deus. Primeiro, ele não blasfemou. Segundo, ele não serviu a Deus, ele serviu a Baal. Então, se Nabote tivesse que ser julgado, tinha que ser pelas leis do Deus dele, da religião dele, e não do judaísmo. Então, Deus, irmão, se irrita com a hipocrisia. Tem pessoa, irmão, que sobe aqui e prega contra o adultério. Aí chega um torcedinho e Astrovalda. Nós podemos nos encontrar daqui algumas horas, quando acabar o culto. Tem pastor assim. Está lá no Face, conversando, e tem outro Face com outro nome. Entendeu? Aqui sei lá, missionário fulano. Não, no outro Face, é radialista secular. Ele bota uma perucona na cabeça, tem de óculos, e pensa, mas não tem como ser um missionário fulano. É ele, irmão, que é crente dos atores. Tem, irmão. E Deus odeia o pecado da hipocrisia. Que hipocrisia vem do grego hipócrita, que quer dizer um ator. Alguém que se faz passar por alguém. E os melhores atores estão nos cultos, irmão. Então, faz você chorar, faz você rir, faz você assim, dá tudo que você tem. Deus hoje está te desafiando, assim como a viúva deu. Dê tudo que você tem. Aí, ó, está passando um obreiro com uma... mas nós temos aqui alguns documentos. Você vai passar, por exemplo, o documento do seu carro para a igreja e da sua fazenda, da sua chácara. Tenha coragem, irmão. É os acabos que tem hoje em dia, irmão. Deus está precisando de pastor Jeú para bater de frente com esses homens. Homens, irmão, que não se pode ser caluniado, perseguido, ofendido. Você, irmão, não é um popstar. Você não é um mega-star. Você é um cristão. E como cristão, você vai ser ofendido, perseguido, odiado. E eu vou encurtar, irmão, porque as horas já estão indo. Ele ajuntou uma tropa. E segundo, agregou aliados, ou seja, os mensageiros dele vieram trabalhar com ele. Ele mata Jorão. Agora ele chega diante de Jezabel, irmão, e ele passa pelo porão e vai com a ira em cima daquela mulher. E ela fala assim, vem cá, quando Zimri matou Baasa, ele teve pai? Ela usa um dado, irmão. Jezabel era uma malandra de primeira. Vocês estão pensando?